E aí, rapaziada, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir. E hoje eu vou comentar com vocês um pouquinho aí sobre a dilatação, ok? Então, ó, a dilatação, ela pode ser do tipo linear, certo? Ela pode ser do tipo superficial, né, ó, superficial, e ela pode ser do tipo volumétrica, ok? Então, ó, vou comentar aqui com vocês um pouquinho então sobre a dilatação linear. Então, vamos considerar então uma barra de metal, certo? Ó, uma barra de metal, certo? E essa barra de metal, ó, ela tem aqui um comprimento inicial de 100 metros, certo? Uma barra de metal tem um comprimento inicial de 100 metros. Esse comprimento inicial eu vou chamar de L1, certo? Quando você submete essa barra a uma temperatura, né? Você submete essa barra a uma temperatura um pouco mais elevada, ela tende a dilatar. O que é dilatar? Ela vem aqui, ó, e aumenta um pedacinho, né? Ó, ela aumentou aqui um pedacinho, então é a nossa partezinha dilatada, certo? Vamos chamar assim, ó. Então, ó, essa parte dilatada aqui, ó, eu vou chamar de dilatação linear. Quem é dilatação linear é o meu ΔL, certo? Então, ó, a barra inicial era de 100 metros, certo? E ó, essa barra inicial de 100 metros, ela dilatou um pouco quando ela foi submetida a uma temperatura um pouco mais alta, certo? Ó, esse meu ΔL, então, pode ser usado da seguinte forma: dilatação linear é igual a algo que relacione, que eu vou chamar de coeficiente de dilatação linear, vezes o meu comprimento inicial, que é o meu L1, certo? Vezes a variação de temperatura, que eu vou colocar aqui, ó, o ΔT, certo? Ó, então, se isso aqui, ó, você colocar variação de temperatura, também é a mesma coisa, ΔT, variação de temperatura, certinho? Então, ó, usando esse aqui como exemplo, né, ó, usando esse aqui como exemplo, eu posso descobrir aí o quanto é dilatado, qual é o coeficiente, qual é a área inicial, qual é a temperatura precisa para resolver aí diversos exercícios, certo? Então, vamos pegar aqui um exemplo simples. Ó, vou pegar um exemplo aqui, ó, para nós comentarmos, né? Vamos supor que existe uma ponte, ó. Então, você tem lá uma ponte, certo? Aí, essa ponte, ela tinha aí um comprimento inicial de 1.000 metros. Ó. A ponte tinha um comprimento inicial de 1.000 metros, certo? E essa ponte, pessoal, ela é feita de aço, certo? Ó. Então, ó, se essa ponte ela é feita de aço, eu vou dar para vocês o valor do coeficiente linear do aço, né? O coeficiente linear do aço, ele tem um valor de 11 vezes 10 elevado a menos 6, certo? Graus menos 1. Então, esse aqui é o valor do coeficiente linear do aço, certo? Então, ó, temos uma ponte de 1.000 metros. E essa ponte, então, feita de aço, ela tem uma expansão quando essa temperatura se eleva a 30 graus, certo? Quando você tem aqui uma variação de 30 graus, certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu posso dizer que eu tenho dilatação linear, que é igual a coeficiente de dilatação linear, vezes o comprimento inicial, vezes a variação de temperatura, certo? Ó, esse meu ΔT nada mais é do que o meu TF menos o meu TI, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Se já foi elevado a 30, então eu posso dizer que essa elevação aqui, ó, é 30 graus, certo? Ó, 30 graus, joia? Então, ó, quem é o meu comprimento inicial? Meu comprimento inicial é o meu 1.000 metros, né? Ó, 1.000 metros, beleza? E quem é a minha dilatação linear? Minha dilatação linear é 11 vezes 10 elevado a menos 6. E tudo isso aqui é igual ao meu ΔL, certo? Então, multiplicando 11 vezes 10 vezes 1.000 metros, certo? Eu coloquei um zero a mais aqui no 1.000 metros. Ó. São os 3 zeros aqui. Ó. 11 vezes o meu 1.000 metros e vezes o meu 30 graus, eu vou chegar num valor de dilatação linear igual a 33 ou 330 mil, certo? Vezes 10 elevado a menos 6, certo? Ó, então, para me tirar esse 10 elevado a menos 6 daqui, eu terei 3,3
vezes 10 elevado a menos 1 metro, certo? Ó, e eu posso passar isso aqui para centímetros. Então, ó, esse 3,3 vezes 10 elevado a menos 1 metro nada mais é do que 33 centímetros. Então, ó, esse 33 centímetros é o quanto é dilatado quando essa ponte é submetida a uma temperatura de 30 graus, ok? Então, ó, nesse caso aqui também, eu posso calcular aqui qual vai ser o meu tamanho final, certo? E eu vou mostrar para vocês aí na ocasião, nas outras dilatações que nós vamos comentar aqui ainda hoje, certo? Então, ó, o meu segundo exemplo de dilatação vai ser a dilatação que eu chamo da dilatação da superfície, né? Então, ó, com a dilatação da superfície. A dilatação da superfície eu vou chamar de dilatação, né? Ó, dilatação superficial. E a dilatação superficial, ela é bem parecida aí com a dilatação linear, certo? Ó, por quê? Ao invés de ΔL, eu vou ter aqui um ΔA, certo? Ao invés de L1, eu vou ter aqui um A1. Ao invés de coeficiente de dilatação linear, eu vou ter um coeficiente de dilatação superficial. E o Δθ é a mesma coisa para as três dilatações. Então, eu terei dilatação superficial é igual a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes Δθ. Só lembrando que o coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes maior que o coeficiente de dilatação linear, certo? Então, ó, por exemplo, se o coeficiente de dilatação linear é 1,2 vezes 10 elevado a menos 4 graus menos 1, quer dizer que o coeficiente de dilatação superficial é o dobro disso, que é 2,4 vezes 10 elevado a menos 4 graus menos 1, beleza? Então, ó, aplicando aqui um exemplo, ó, aplicando então um exemplo aqui de dilatação superficial. Então, como que ficaria? Então, vamos supor que você tem uma placa de ferro, né? Ó, você tem lá uma placa de ferro, e essa placa de ferro, ó, na temperatura de 10 graus, né, ó, ela tem lá uma área igual a 100 centímetros quadrados, né? Então, ó, uma placa de ferro, a temperatura de 10 graus, tem uma área de 100 centímetros quadrados. Aí eu quero calcular qual vai ser a área final da placa, certo? Ó, a área final dessa placa, quando eu elevar essa temperatura até 90 graus. Ou seja, se em 10 graus era 100, provavelmente em 90 será maior do que 100, certo? Então vamos aplicar aqui na nossa regrinha, ó. Dilatação superficial é igual a área inicial vezes o coeficiente vezes o nosso Δθ, certo? Então, ó, quem é a dilatação superficial? Eu não tenho, mas eu tenho aqui a minha área inicial, que é de quanto? Que é de 100 centímetros quadrados, vezes B. Quem é o B? O B eu não tenho ainda, mas eu sei, né, ó, segundo o meu exercício aqui, que o coeficiente de dilatação linear do ferro é de 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 graus menos 1. Então, quer dizer que B vai ser o dobro disso, ou seja, 2,4 vezes 10 elevado a menos 5 graus menos 1. Então, ó, o valor de B, 2,4 vezes 10 elevado a menos 5, vezes o meu Δθ. Quem é o meu Δθ? É a temperatura final, que é 90, menos a temperatura inicial, que é 10. Então, a minha variação de temperatura vai ser igual a 80 graus, certo? Ó, então, ó, ΔA é igual
2,4 vezes 100 vezes 80, teria um valor aqui de 19.200, certo? Vezes 10 elevado a menos 5, certo? E, ó, esse vezes 10 elevado a menos 5, ó, lembra que aqui era centímetros quadrados, graus, então esse aqui é centímetros quadrados, certo? Ó, delta A igual a 19.200 vezes 10 elevado a menos 5 centímetros quadrados, ou seja, delta A é igual a 0,192 centímetros quadrados, certo? Só que a pergunta ali quer saber o seguinte: qual é o valor da placa, o valor da área dessa placa a 90 graus? Então, ó, eu quero aqui uma área final. Então, quem é a minha área final? Nada mais é do que a minha dilatação superficial, que vai ser igual à minha área final menos a minha área inicial, certo? Ó, então, ó, qual o valor da dilatação superficial? 0,192, que é igual à minha área final menos a minha área inicial, que era de quanto? Que é de 100 centímetros quadrados. Então, minha área final, certo? É igual a quem? A 0,192, esse menos 100 passa para cá, mais 100. Então, ó, área final igual a 100 mais 0,192, ou seja, 100,192 centímetros quadrados, né? Então, aqui nós temos aqui nosso segundo exemplo de dilatação superficial, certo? E ó, agora vamos falar então do nosso terceiro exemplo, que é quem? Nosso terceiro exemplo é a dilatação, né, ó, a dilatação que eu chamo de dilatação volumétrica, né, ó, dilatação volumétrica, que tem a ver aí com o volume interno de alguma coisa, certo? Então, ó, na dilatação volumétrica, certo? Eu tenho aqui a mesma coisa, ó, vou relacionar as três de novo, ó. Se na dilatação linear é ΔL, se na dilatação superficial é ΔA, na dilatação volumétrica eu vou chamar de ΔV. Então, ó, na linear era comprimento 1, na superficial era área 1, então na volumétrica vai ser volume 1. Na linear era coeficiente de dilatação linear, na superficial era coeficiente de dilatação superficial e na volumétrica vai ser coeficiente de dilatação volumétrica. E as três aqui, ó, tem variação de temperatura, que é o meu Δθ, certo? Então, ó, como que vai ficar então a dilatação volumétrica? Vai ficar dilatação volumétrica, que é igual ao meu coeficiente de dilatação volumétrica, vezes o meu volume inicial, vezes a minha variação de temperatura, certo? Então, ó, às vezes eu posso até trocar isso aqui, colocar o V1 primeiro, então não tem importância, certo? Pode colocar, não precisa ser exatamente na ordem isso daqui. Então, vamos aplicar aqui, ó. Antes disso, lembre-se que, ó, o coeficiente de dilatação volumétrica, ele é 3 vezes maior que o coeficiente de dilatação linear. Então, ó, no passado ali nós falamos que B, ele é 2 vezes maior do que o coeficiente de dilatação linear. Agora aqui, o coeficiente de dilatação volumétrica, ele é 3 vezes maior do que o coeficiente de dilatação linear. Então, ó, se o coeficiente de dilatação linear for 2,0 vezes 10 elevado a menos 1 graus menos 1, eu vou ter aqui um coeficiente de dilatação volumétrica que vai ser igual a 6,0 vezes 10 elevado a menos 1 graus menos 1 também, certo? Então, vamos aplicar aqui um exemplo, né, um exemplo bem simples aqui, ó. Então, ó, você tem lá um tubo de vidro Pyrex, certo? E ó, esse tubo de vidro, ele tem lá, ó, um volume interno, esse volume interno dele, que é de 50 centímetros cúbicos, certo? Isso a uma temperatura igual a 20 graus,
certo? Então, ó, eu quero saber qual vai ser o volume interno quando essa temperatura for para 60 graus. E eu vou te dar aqui o coeficiente de dilatação linear do Pyrex, que vai ser aqui no caso 3 vezes 10 elevado a menos 6 graus menos 1. Então, ó, aplicando, nós teremos dilatação volumétrica, que é igual ao volume inicial, que era de 50 centímetros cúbicos, vezes o coeficiente da dilatação linear, que é 3, então nesse caso aqui é vezes 3, que passa a ser então 9 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é T1 igual a 20 e T2 igual a 60, ou seja, 60 menos 20, eu teria aqui uma variação de temperatura de 40 graus. Então, ó, a dilatação volumétrica vai ser igual a V1. Quem que é o meu V1? O meu V1 é o volume inicial, que era aqui, ó, de 50 centímetros cúbicos, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica. Bem, mas eu tenho o coeficiente de dilatação linear, que é 3 vezes 10 elevado a menos 6 graus menos 1. Então, quer dizer que o coeficiente de dilatação volumétrica vai ser 3 vezes isso, ou seja, 9 vezes 10 elevado a menos 6 graus menos 1, certo? Então, aqui eu vou ter 9, 10 elevado a menos 6, vezes a variação de temperatura, né? Então, ó, quem é a minha variação de temperatura? Nada mais é do que TF menos TI, ou T2 menos T1. O meu T2, ele é de 60, e o meu T1, ou TI no caso, é de 20. Então, ó, o valor de Δθ é igual a 40 graus. Então, aqui eu terei vezes 40. Então, ó, 50 vezes 9 vezes 40, lembrando que esse 9 é 10 elevado a menos 6, nós teremos aqui, ó, um volume, certo? De 0,0180 centímetros cúbicos, né? 0,0180 centímetros cúbicos. Isso aqui é quem? Isso aqui é o tanto que aumentou quando essa temperatura foi elevada aí para 60 graus, certo? Mas eu quero saber o meu volume final. Então, ó, dilatação volumétrica é igual a V2 menos V1, ou seja, 0,0180, ele vai ser igual a V2 menos 50, que é o meu V1. Então, ó, 0,0180 mais 50 vai ser igual a quem? Vai ser igual ao meu V2. Então, ó, V2 é 0,0180 mais 50, que tem um valor aqui de 0,018 centímetros cúbicos, ok? Então, tem agora o meu volume final interno, certinho? E ó, sempre que esquecer, pessoal, de relacionar B é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear e coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o valor do coeficiente de dilatação linear, é só lembrar que na dilatação superficial, geralmente você tem centímetro quadrado, metro quadrado, milímetro quadrado, né? Então, ó, 2, 2, 2, ou seja, vezes 2. E na dilatação volumétrica, né, ó, na dilatação volumétrica você tem geralmente centímetros cúbicos, metros cúbicos, milímetros cúbicos e assim por diante. Mas, ó, 3, 3, 3, então aqui vezes 3, certo? Então, ó, espero que tenham compreendido e aguardo vocês aí na próxima aula, onde vamos comentar um pouquinho sobre a dilatação dos líquidos, ok? Então, até mais.